Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe mais esse dia. Tudo bem com você? Então a gente está aqui de volta, para dar continuidade a essa série de mensagens que nós estamos falando, exercendo a autoridade, algo tão fundamental, tão importante para o nosso dia a dia, do qual nós já falamos algumas coisas, Temos autoridade da parte de Deus, sabe, queridos? A gente viu aqui, Lucas, capítulo 10, verso 19, o próprio Jesus falando: eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo e nada vos causará dano. E a gente viu aqui já que no original essa palavra exousia, basicamente liberdade para agir, poder de influenciar, sentido de algo que é legal. É importante você guardar isso, sabe? Quando nós exercemos autoridade no mundo do espírito, nós não estamos fazendo assim, pedindo um favor ao inimigo. Nós estamos dando uma ordem, porque nós temos direito legal. Jesus, eu vou falar um pouquinho disso nesse vídeo, ele recuperou essa autoridade de maneira legal. Vou te mostrar aqui. Sabe? Então, tipo assim, quando um guarda de trânsito, já dei esse exemplo para você, ele está ali controlando o trânsito, ele não está pedindo um favor aos carros. Por favor, senhor motorista, pare aqui no sinal. Por favor, senhor outro, pode andar. Não. Ele está ali dando ordem, executando comandos, sabe? E os motoristas, eles têm que obedecer. Porque eles reconhecem naquele policial a autoridade para dar ordens. Sabe? E esse é o nosso caso. Então, coloquei aqui, Jesus nos concedeu poder legal para exercer domínio sobre as obras do nosso inimigo. E aí a gente falou que a autoridade que Jesus nos concedeu era exercida pelos apóstolos e deve ser exercida também por nós. Nós vimos isso na vida dos apóstolos lá em Lucas capítulo 9. Jesus deu a eles autoridade, enviou a pregar o evangelho, expulsar demônios, e eles foram e funcionou na vida deles. Tanto é que eles voltam animados, e falam: olha, os demônios se submetem e tal. Muito interessante isso, o que Jesus também fala para eles. Olha, fiquem alegres não porque os demônios submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, Jesus está dando a ideia que a autoridade que eles têm é simplesmente por causa de um relacionamento com Deus. Foi isso que a gente viu aqui, em Marcos capítulo 3, versos 14 e 15. Ele designou os 12 em primeiro lugar para estarem com ele e depois sim para exercer a autoridade. Aí eu coloquei aqui: a autoridade que Jesus nos entregou, ela deve ser exercida com base em um relacionamento com Deus. E eu falei contigo, toda vez que nós quebramos o relacionamento, nós quebramos a autoridade. Sabe? E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Adão. E eu vou te explicar um pouquinho nesse vídeo. Adão, ele foi criado por Deus, para exercer ali autoridade sobre o Éden. Deus fala com ele: olha, governe, domine sobre a terra, sobre os peixes, sobre as aves e tal. Mas no momento que ele desobedece a Deus, porque Deus dá uma ordem muito clara, não era para ele comer do fruto da árvore que se encontrava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o inimigo, ali na forma corpórea de uma serpente, ele começa a ludibriar Adão, porque o inimigo sabe exatamente que a hora que ele consegue quebrar a obediência a Deus, ele consegue quebrar toda a autoridade que nós temos. É só isso, viu? O inimigo, ele fica nos oferecendo oportunidades para nós desobedecermos a Deus. Porque no momento que nós desobedecemos a Deus, ele toma posse da autoridade que é nossa, mas nós entregamos de mão beijada para ele. E foi exatamente isso que Adão fez. Adão, quando ele come do fruto, ele desobedece a Deus, ele entrega de mão beijada essa autoridade. Então o diabo se torna o Deus desse mundo. E ele ganha uma certa autoridade no mundo do espírito. É uma realidade. Mas por quê? Porque Adão entregou. E se a gente for olhar lá no livro de Lucas, na tentação de Jesus, na conversa que o inimigo ele tem com Jesus, ele fala exatamente isso. Quando ele oferece ali autoridade e governo sobre os reinos do mundo, olha a declaração que ele dá. Lucas capítulo 4, verso 6. Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Olha só. Então o diabo está falando para Jesus: eu vou te dar autoridade sobre os reinos do mundo, porque eu posso dar para você porque me foi dado. Agora, interessante que Jesus não fala assim, Se fosse mentira, Jesus podia falar assim: não, você não pode me dar porque não é teu. Jesus não fala isso. Você percebe? Que é uma verdade, ele está falando aqui algo interessante, porque me foram dados. Agora,
Quem deu essa autoridade para o inferno? Foi Adão, no momento que ele obedeceu. Então a história é exatamente essa. Deus ele entrega a autoridade para Adão. E Adão, por causa da desobediência, entrega a autoridade sobre o mundo, de mão beijada para o inferno. É exatamente isso, eu coloquei essa frase aqui, ó. Toda vez que desobedecemos a Deus, entregamos a autoridade que Deus nos deu nas mãos do nosso inimigo. Meu Deus, que tristeza, né, queridos? A gente saber que Deus, ele nos entregou a autoridade exatamente para exercer governo e domínio, para desfazer as obras do inferno. Na verdade, nós, por causa da falta de comunhão com Deus, por causa da desobediência a Deus, nós entregamos de mão beijada para o inferno, para o nosso inimigo, entregamos a autoridade que Deus nos deu nas mãos dele. Sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A autoridade que Deus nos deu, ela é exercida debaixo da comunhão com Deus, debaixo do poder da obediência, do nosso dia a dia, do nosso estilo de vida. É na nossa maneira de viver que nós exercemos a autoridade sobre o inferno. Tá bom, queridos? No próximo vídeo eu vou continuar te contando o desfecho dessa história. Tá? Deus abençoe você, deixa aí o teu comentário, o teu like. No próximo vídeo a gente continua. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.